Muito boa noite para você. A polícia desarticula esquema de anúncios falsos pela internet e prende 5 suspeitos. Mais de 100 pessoas caíram na armadilha. Enfermeira morre após cair de moto e ser atropelada por caminhão em Paulista. Ela voltava para casa depois de um dia de trabalho. Conselho Superior de Transporte Metropolitano aprova aumento no valor da passagem de ônibus no Grande Recife. Saiba qual o novo valor. Pai reencontra filho que perdeu a mãe após acidente com vazamento de gás na Alemanha. Eles devem voltar para o Recife neste domingo. E a INSS cria uma fila de espera nacional unificada para ampliar a capacidade de atendimento das solicitações de benefícios. Governo federal reconhece a situação de emergência em 103 municípios pernambucanos por causa da falta de chuva. E tem fila de espera para comprar a camisa da troça de carnaval Pitombeira dos Quatro Cantos, que foi usada pelo ator Wagner Moura no filme O Agente Secreto. O Conselho Superior de Transporte Metropolitano aprovou hoje um aumento de 4,46% no valor das passagens de ônibus no Grande Recife. O bilhete único subiu de R$ 4,30 para R$ 4,47. A decisão foi tomada diante de protestos. No fim da manhã, um grupo de manifestantes estava na frente da sede do Grande Recife Consórcio de Transporte, no bairro do Recife, onde acontecia uma reunião de portas fechadas que discutia a proposta de reajuste da tarifa de ônibus enviada pelo governo do estado. Os manifestantes passaram horas aqui dentro da sede do Grande Recife Consórcio de Transporte. As principais reivindicações eram a redução do preço da passagem de ônibus e uma participação mais ativa na reunião que define o reajuste. Um transporte que não é de qualidade e aumentar a passagem quer dizer que só vai enriquecer mais as pessoas que têm os empresários, por exemplo. Então nós acreditamos que a passagem ela deveria nem existir. Pedro faz parte do Conselho Superior de Transporte Metropolitano como representante da sociedade civil. Ele questiona os aumentos anuais e a falta de transparência do sistema de transporte e também defende mais qualidade antes de qualquer reajuste. Nós fomos comunicados apenas na segunda-feira dessa reunião na quinta-feira, o que viola o regimento do Conselho. O cidadão, eu que sou cidadão, que representa a sociedade civil, para eu poder votar contra ou a favor do aumento, eu preciso conhecer os dados. E hoje o que existe é uma caixa preta do transporte público no Grande Recife. Ou seja, as empresas de ônibus fazem o que querem e não tem contrapartida, não tem meta. Qualquer reajuste de tarifa à população pernambucana deveria estar atrelada ao índice de qualidade das empresas. Ainda cedo, as paradas de ônibus estão sempre cheias na região metropolitana do Recife. Para quem depende do transporte público, o dia começa com espera e um exercício de paciência. Ônibus lotados, atrasos frequentes e desconforto são a rotina de milhares de passageiros. É uma realidade que se repete todo dia para quem não tem outra alternativa de deslocamento. É tumulto, vai na porta, calor, não tem ar-condicionado, né? Ônibus quebra demais também. Ou esse mês, então, diminui e a gente fica nessa espera. No terminal integrado Joana Bezerra, um dos mais movimentados do Recife, as reclamações se espalham. Os passageiros falam de problemas que vão desde a demora até a superlotação dos veículos. Pouco ônibus para muita gente, quente, muito quente. Tá entendendo? Aí é bronca. Cerca de 1.800.000 pessoas utilizam o transporte público todos os dias no Grande Recife. Gente que espera não apenas chegar ao destino, mas ter um serviço mais eficiente e confortável. Na Praça do Derby, a situação não é diferente. As reclamações vão da estrutura da parada de ônibus, que tem ferrugem por todo lado e bancos deteriorados pelo tempo, e se estendem até a qualidade do serviço oferecido nos ônibus. O ônibus ele tem uma capacidade de pessoas em pé e sentado. Sentado vai normal, mas em pé vai super lotado. Isso dificulta muito para idosos, para gestante, para criança. Para quem enfrenta longas viagens todos os dias, o valor da tarifa pesa no bolso e no corpo.
O desgaste físico e emocional torna ainda mais difícil aceitar reajustes no preço da passagem. A gente vem cheirosinha, limpinha, aí fica com mau cheiro, suada. É horrível, eu acho que é injusto, muito injusto. O aumento ainda não está em vigor, porque depende da homologação da Agência de Regulação de Pernambuco. Você pode conferir os valores que foram aprovados hoje acessando o nosso portal, o G1 Pernambuco, por meio desse QR Code que aparece aí na sua televisão. E uma família de Pau Amarelo, em Paulista, região metropolitana, chora a morte de uma parente que voltava para casa depois de um dia todinho de trabalho. A enfermeira Janice Pereira de Medeiros morreu em um acidente na Estrada do Frio, em Paulista. Segundo os parentes, ela saiu do hospital da Miroeira e pegou carona de moto com uma colega. Ao desviar de um buraco na Estrada do Frio, a condutora perdeu o controle e as duas caíram da moto. A colega de Janice foi atendida na UPA e foi liberada. Janice acabou atropelada por um caminhão e morreu no local. A Prefeitura de Paulista informou que vai tapar o buraco no asfalto e sinalizar o local onde aconteceu o acidente. O motorista do caminhão de limpeza urbana prestou depoimento na delegacia e foi liberado em seguida. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil. E um motociclista levou um tiro quando fugia de uma abordagem policial na Avenida Boa Viagem, zona sul do Recife. De acordo com a Polícia Militar, equipes faziam uma ronda hoje de madrugada quando tentaram abordar o homem. A moto que ele conduzia estava com a placa coberta com uma fita isolante. Ainda segundo a PM, ele não obedeceu a ordem de parada e fugiu pela contramão. Durante essa perseguição, o suspeito mostrou aos policiais um revólver falso e um dos PMs atirou na perna dele. Mesmo ferido, o homem só parou a moto depois que bateu no carro da polícia. O suspeito foi levado para a UPA da Imbiribeira. O estado de saúde dele não foi informado. E a Polícia Civil prendeu 5 pessoas suspeitas de fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro. O grupo mantinha páginas falsas de vendas, tudo pela internet. De acordo com as investigações, as vítimas do grupo eram atraídas por anúncios em sites falsos de venda de veículos e faziam a transferência por Pix para a quadrilha, acreditando estar comprando o produto anunciado. Só depois do prejuízo que elas percebiam que haviam caído em um golpe. As investigações começaram em 2023, quando a delegacia de Araripina, no sertão de Pernambuco, recebeu as primeiras denúncias. A Polícia Civil de Pernambuco e o Ministério da Justiça começaram a mapear a atuação dos criminosos e encontraram mais de 100 boletins de ocorrência abertos contra a quadrilha em 9 estados. Inclusive, alguns desses boletins foram registrados já agora, em 2026. Na operação de hoje, a Polícia de Pernambuco contou com o apoio da Polícia Civil do Ceará. 5 das 8 pessoas procuradas foram presas. Essas pessoas aplicavam golpes em Pernambuco, mas foram presas em cidades cearenses: Fortaleza, Itaitinga e Pacatuba. Os suspeitos podem responder pelos crimes de estelionato eletrônico, falsa identidade, organização criminosa e lavagem de dinheiro. As penas podem chegar a 26 anos de prisão, além da multa. O nome da operação, Network, é uma referência tanto à rede de páginas fraudulentas de internet utilizadas em golpes, quanto à rede de cooperação entre os órgãos de segurança que participaram da operação contra esse esquema criminoso. A delegada que investiga o caso gravou um vídeo comentando as investigações. Hoje a gente chegou na fase final da operação, onde a gente deu cumprimento aos mandados de busca e os mandados de prisão. Foram presas 5 pessoas, cumpridos 12 mandados de busca e apreensão. Foram ouvidas 8 pessoas. E algumas das pessoas presas nessa fase tinham vínculos com facção criminosa aqui no estado do Ceará. Inclusive pessoas já integrantes do sistema prisional. Foram cumpridas buscas também na penitenciária de Itaitinga. Além disso, foram apreendidos 20 celulares, computadores, 23 chips com DDDs de vários estados. E também nós conseguimos derrubar 92 páginas fraudulentas, onde esses anúncios eram feitos. Ainda notícias policiais que está no G1 e o QR Code também está com você aí, ó. Um comerciante de 21 anos de idade se entregou hoje à tarde na Delegacia de Homicídios de Ipojuca. A notícia está toda aqui no G1, tem vídeo também. Ele confessou ter assassinado um turista de São Paulo em Porto de Galinhas.
Nós mostramos isso aqui no NE2. Esse crime foi no dia 4 de janeiro em um restaurante. A vítima foi Rafael Ventura Martins, de 32 anos. Ele estava com a esposa quando foi assassinado. O suspeito não tinha mandado de prisão. A defesa dele disse que a entrega foi espontânea. A reportagem completa, eu reforço, está no G1, o nosso portal na internet. Exatamente um mês depois da morte de uma pernambucana, depois de um vazamento de gás na Alemanha, pai e filho finalmente se reencontraram. O reencontro foi um alívio entre dias de luto e de angústia. Estou aqui com o Cauã. Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida. Consegui, ter meu filho aqui de volta, Todos sabem como foi a luta, a aflição, a ansiedade. Aqui, com a ajuda de, primeiramente, a Deus, a ajuda dos anjos aqui da Alemanha, o pessoal da ONG, o pessoal aqui alguns alemãos também, que é família de brasileiro, muitos brasileiros que estão aqui também. A pernambucana Luciana Soares da Silva, de 41 anos, morreu no dia 15 de dezembro. Ela, os 2 filhos e o companheiro, que é alemão, inalaram gás que vazou de um aquecedor na casa da família. Luciana morreu. O homem e as crianças, Cauã Emanuel Soares, de 8 anos, e Maria Catarina Soares, agora com 3 meses, sobreviveram. A família fez uma campanha nas redes sociais para fazer o traslado do corpo para Pernambuco e também quer trazer os 2 filhos de Luciana para cá. Parentes viajaram para a Alemanha, mas tiveram que esperar quase um mês para resolver a burocracia de liberação do corpo. Por causa do tempo de espera e do alto custo, a família desistiu do translado e optou pela cremação marcada para amanhã. Kennedy deve voltar para o Recife com o filho Cauã neste domingo, já com a guarda definitiva da criança. A bebê fica com o pai na Alemanha. Maria é um caso mais delicado, um assunto mais delicado, porque Maria tem pai na Alemanha. Ele ainda não tinha registrado, mas ela tem pai. Então é um caso que ainda vai demorar não só 15 dias e nem só um mês. Minha avó ela vai retornar para o Brasil, porque não tem como ela se manter esse tempo todo lá. Como ela já compareceu à primeira audiência de forma presencial, as próximas poderão ser online. E que seja feita a vontade do Senhor Jesus, porque até então está sendo feita a vontade dele, foi feita a vontade dele e vai permanecer sendo a vontade dele. Eu agradeço muito, muito, muito a todos. Obrigado a todos. Obrigada a todos. O novo presidente do Tribunal de Contas do Estado toma posse hoje à noite. A cerimônia é realizada no Recife Expo Center, no bairro de São José, aqui no Recife. Quem acompanha ao vivo é a repórter Lília Oliveira. Oi, Lília, boa noite para você. Oi, Juliano, boa noite para você e para todo mundo que está assistindo. A cerimônia terminou agora. Aqui o Recife Expo Center está lotado de representantes dos 3 poderes, também todos os presidentes de todos os tribunais aqui de Pernambuco. O prefeito João Campos, a governadora Raquel Lira também marcaram presença. Como vocês podem ver, as pessoas já estão saindo, mas isso aqui estava lotado. Carlos Neves Filho toma posse agora como presidente da Corte, embora ele já esteja no cargo desde o dia 5 de janeiro. Essa solenidade marca oficialmente o início do biênio de 2026-2027, em que o presidente estará à frente aí do tribunal. Carlos Neves é o 20º presidente do tribunal. Ele atua como conselheiro desde 2019 e já exerceu funções importantes dentro da instituição, como ouvidor e vice-presidente. Então, reforçando, ele já está no cargo desde o dia 5 de janeiro, mas essa cerimônia serve como a oficialização do novo presidente no cargo. Juliano. Lília Oliveira mostrando para a gente, entre tantos convidados, a governadora Raquel Lira, governadora do Estado, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e também o prefeito do Recife, João Campos. Valeu, Lília. Boa noite para você, bom trabalho. Depois do intervalo, o que significa o decreto de situação de emergência em 103 cidades de Pernambuco? NE2 volta em instantes. O INSS anunciou novas medidas para reduzir a fila de espera para a concessão de benefícios. A partir de agora, o Instituto vai ter uma lista nacional unificada para tentar ampliar a capacidade de atendimento. Quem explica os detalhes dessa mudança toda ao vivo para a gente
é Diogo Franco. Oi, Diogo, boa noite. Oi, Juliano, boa noite para você, boa noite a todos. A maior parte da fila é composta por pedidos de benefícios de prestação continuada, que é o BPC, o LOAS, e também por benefícios de incapacidade. Vamos explicar o que é que está acontecendo. Desde novembro de 2025, existem cerca de 3 milhões de pessoas na lista de espera para análise do pedido. É um número que é bem maior, mais que o dobro de novembro de 2023. Isso é um número que segue em escalada desde 2019, 20. E aí o que é que acontece? O INSS fez uma fila, né, deixou de ser regionalizado, como Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte, e fez uma única fila, chamada uma fila de nacionalização, né, para poder dar celeridade. Mas a gente vai explicar, entender melhor também, explicando agora com o advogado Yuri Brederodes, que é membro da Comissão de Direito de Seguridade Social da OAB. Bem-vindo ao NE2. Essa fila que o INSS se formou agora, né, uma fila única, de que forma, na prática, isso vai funcionar? Isso vai dar celeridade, vai agilizar? Boa noite, Diogo. Boa noite, Juliano. É exatamente isso. O que aconteceu? Ao passar do tempo, foi tendo um aumento na demanda atrás de benefícios, tanto previdenciários quanto benefícios assistenciais. E, além disso, infelizmente, existe aí realmente um déficit estrutural de servidores do INSS. Isso, na prática, gerava o quê? Gerava que algumas regiões tinham filas maiores e outras regiões, realmente, as agências estavam rodando ali com prazo menor e estavam efetivamente conseguindo conceder os benefícios num prazo menor. E aí, para acabar com essa injustiça de a pessoa ter sorte de cair numa agência que ela rodava mais rápido ou numa agência que ela tinha fila maior, o INSS resolveu nacionalizar a fila e isso gera uma uniformidade. Todo mundo vai ter efetivamente a mesma posição, a depender de quando deu a entrada aí no pedido. Perfeito. E quem estiver na fila há meses, anos, tem alguma alternativa, além de esperar, ou pode judicializar o pedido? Então, infelizmente tem que esperar, se realmente quiser que seu benefício seja concedido administrativamente. Caso acredite que seu benefício não vai ser concedido, ou caso já tenha extrapolado muito o prazo, que o prazo máximo aí realmente para análise desse benefício é de 90 dias, independentemente aí do benefício, cabe, infelizmente, entrar com uma ação judicial. Já então. Doutor, muito obrigado pela entrevista. Juliano. Obrigado, Diogo. Boa noite para vocês. Obrigado também ao nosso entrevistado. Bora seguir agora com um assunto que interessa muita gente aqui no estado, minha gente. O Ministério da Integração do Desenvolvimento Regional reconheceu a situação de emergência em 103 municípios pernambucanos que sofrem com a falta de chuva. São cidades, sobretudo, do Agreste e também do Sertão. Mas também tem alguns municípios da Zona da Mata no meio dessa lista. Já que estamos falando sobre isso, bora agora a previsão do tempo. Para amanhã, Camaragibe, na região metropolitana, por exemplo, deve ter máxima de 30 graus, com sol o dia todinho e menos de 1 milímetro de chuva. Agora, eu vou trazer para vocês aqui 3 cidades que estão em situação de emergência dentro do decreto. Pombos, na Mata Sul, que pode ter até 30 graus de temperatura, quente e abafado, e nada de chuva nesta sexta-feira. Surubim, no Agreste, onde também não chove nada, os termômetros podem bater aí 32 graus, fácil, e Serra Talhada, no Sertão, por lá, a seca continua e a máxima chega a 35 graus. Agora, o decreto de situação de emergência havia sido solicitado pelo governo do estado. A gente continua vendo as informações aí da temperatura, e eu estava falando que esse decreto tinha sido solicitado pelo governo do estado. A presidente da APAC, que é a Agência Pernambucana de Águas e Clima, explicou que baseou esse pedido feito ao governo federal. O decreto de emergência foi baseado em elementos fornecidos por diversos órgãos do governo do estado de Pernambuco, a exemplo da Compesa, da Defesa Civil do estado de Pernambuco e da APAC. A APAC contribuiu com uma nota técnica com os elementos do monitor de secas, que avaliou a evolução da seca em todas as regiões do estado ao longo de 2025, observando a intensificação principalmente no extremo oeste do estado, mas também na região do Agreste ao longo do ano, chegando à condição de seca extrema em algumas regiões dessas regiões citadas. Além disso, a
questão do monitoramento dos reservatórios indicava uma condição de seca hidrológica, com vários reservatórios em situação crítica, em situação de colapso em relação ao volume armazenado. Além disso, a previsão trimestral da APAC, a previsão do clima, indica que para o trimestre janeiro, fevereiro e março, as chuvas vão ficar em torno da média e abaixo da média histórica. E o que na prática esse decreto influencia nos municípios? De novo, Lília Oliveira ao vivo, ela vai conversar agora com o presidente da AMUP, Marcelo Gouveia. Lília. Pois é, Juliano, nós convidamos o presidente da Associação Municipalista de Pernambuco, Marcelo Gouveia, para falar sobre essa disponibilidade agora, disponibilização desses recursos para os municípios. Presidente, boa noite. Explica para a gente como é que vai funcionar na prática, como é que o gestor pode solicitar esse recurso. Boa noite, Lilian. Primeiramente, é importante a gente ressaltar que desde o ano passado que nós temos mais de 100 municípios no estado de Pernambuco em estado de emergência devido à questão das chuvas, da estiagem, e venceu no dia 6 de janeiro esse decreto do ano passado e agora ele foi prorrogado o reconhecimento da calamidade pública nos municípios pernambucanos. Semana que vem nós teremos uma reunião na terça-feira em assembleia com os prefeitos de Pernambuco e a Defesa Civil do estado de Pernambuco, que vai orientar os prefeitos e preparar as equipes técnicas para que a gente possa fazer uso desse recurso. Desde o ano passado, dezembro do ano passado, que nós estamos trabalhando em conjunto com a Defesa Civil, com o Coronel Ramalho, com o secretário de Assistência Social do Estado, Carlos Braga, e fizemos uma operação em conjunto com o governo federal, onde aproximadamente 60 mil cestas básicas estarão sendo distribuídas até o fim do mês de janeiro. Uma parte já foi distribuída em dezembro e outras serão distribuídas nesse mês de janeiro. E outros municípios ainda estão solicitando seus pedidos. Também tem a parte dos carros-pipa, da Operação Pipa do governo federal. Então, são várias ações importantes para amenizar esse sofrimento, esse momento que a população passa. Nós estaremos preparando os prefeitos para que a gente possa utilizar devidamente esses recursos. Devido a ser um recurso emergencial, ele é liberado de licitações, ele tem uma série de critérios que a gente precisa ter mais cautela e mais cuidado no uso para que no futuro não venha a ter nenhum tipo de problema administrativo. Então a AMUP orienta os prefeitos que conversem com a Defesa Civil do Estado e que a gente possa, junto ao governo federal, trabalhar para minimizar esse dano na ponta da linha na população pernambucana. Presidente, muito obrigada pela entrevista e pelas informações. Marcelo Gouveia é presidente da Associação Municipalista de Pernambuco. Juliano. Obrigado pelas informações. Boa noite para vocês. Em instantes, tem programação especial de férias no cinema da UFPE e é de graça, viu? O NE2 volta já. A camisa da tradicional troça pitombeira dos quatro cantos foi um dos figurinos usados pelo ator Wagner Moura no filme O Agente Secreto. Depois disso, todo mundo quer comprar uma igual, mas está faltando camisa para vender. Eu queria saber informação sobre as camisas da pitombeira. Vocês têm disponível aqui nesse local? É só as portas da sede da Pitombeira dos Quatro Cantos abrirem que a busca pela camisa amarela com o nome da agremiação começa. E a procura é grande. Gilda está de férias curtindo Olinda e Recife. Além de assistir o filme O Agente Secreto novamente, ela quer fazer o circuito dos pontos da cidade em que algumas cenas foram gravadas. E é claro, também quer uma camisa. Uma fila enorme para começar a comprar a camiseta. Só que, infelizmente, não é hoje, vai ser só quinta que vem. O presidente comentou comigo agora que a gente pode fazer a reserva pré-pagando, não vai ter motivo para ficar em fila e também vou ter a garantia de levar para o pessoal do Rio que está me solicitando. A tão procurada camiseta é um modelo retrô, criado em 1978. A peça é usada por Wagner Moura no longa O Agente Secreto, do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho. O filme já levou 56 troféus em 36 premiações, incluindo 2 Globos de Ouro.
Até agora, depois da exibição do filme, mais de 2.300 camisetas foram vendidas, o que garantiu a receita para o Carnaval de 2026. O orçamento também deve cobrir parte dos gastos do Carnaval de 2027, de acordo com a direção da Troça. Tem camisa. Na realidade, a gente mandou fazer um quantitativo bom agora, né? A gente também espera que acabe logo, porque a gente possa fazer mais, né? Mas que a gente vai trabalhar para que atenda todo mundo até o Oscar. Com a repercussão internacional, a direção da Pitombeira decidiu mudar o tema do Carnaval desse ano e vai homenagear o agente secreto. Em fevereiro, a gente vai trazer bastante turista em Olinda e o filme está começando, né? Então a turma ia chegar aqui a procurar a camisa. Então a gente decidiu que quando a gente sai com o tema, é de praxe a gente fazer uma camisa do tema. E a gente ficou com medo de que essa camisa ficasse parada e a camisa só procurada seja do filme. Atualmente, a camiseta é vendida no valor de R$ 60 e tem fila de espera. Gente, não tem jeito. Quem quiser a camisa vai ter que esperar, porque devido à grande procura, os pedidos agora só saem por encomenda. E é nessa malharia, no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda, que as peças são confeccionadas. E a produção está a todo vapor. A confecção passa por vários processos, da criação da arte ao corte, impressão e costura. São dezenas de pessoas trabalhando para atender as demandas esperadas e agora a da camisa da Pitombeira. O dono da malharia acredita que a produção ainda vai aumentar e muito. Aqui para o Carnaval acho que dá para vender umas 10 mil camisas fácil e no Carnaval acho que dá para vender mais 5 mil camisas no outro Carnaval. E acho que depois do Carnaval ainda vai render mais. O Fábio, que trabalha aqui há mais de 3 anos, está feliz em fazer parte de um pedacinho dessa história. É uma satisfação, né, imensa, né, trabalhar aqui e fazer parte, né, dessa repercussão toda que está rolando. Agora uma opção para as férias de toda a família. Você está me vendo aí no cinema, né? Pois é, cultura e lazer de graça. Tudo isso no cinema da Universidade Federal de Pernambuco. Vê que bacana. Crianças em casa e uma pergunta clássica. O que fazer nas férias sem pesar no bolso? Aqui, no cinema da UFPE, uma opção une diversão, conhecimento e cultura. A mostra Saber e Brincar traz 3 sessões de filmes por dia, de segunda a sexta-feira. As férias têm sido um barato para Richard. Tá boa. Já fez o quê? Já tomei banho de piscina, já fiz um monte de coisa, já brinquei, já fiz tudo. Eu vou pra praia um dia. E aqui hoje é o quê? Cinema. Jéssica, que é do bairro da Várzea, trouxe essa garotada para assistir aos filmes. É a primeira vez que está vindo aqui? Não, eu já vim assistir Moana também. Já assistisse quantos filmes? Aqui, só esse. Tem que trazer, né? As crianças de férias, tem um negócio desse aqui grátis, né? Gratuito, tem que trazer todo mundo. Socorro aproveitou a diversão também. Se fosse pagar um cinema, ia dar carinho, hein? Muito. A gente tem que aproveitar o ensejo. E nas férias, melhor ainda, né? Acaba se divertindo também com a família. Todo mundo junto, exatamente. A programação passeia por clássicos contemporâneos e sucessos populares. Hoje, o tema foi carros. No olhar dos pequenos, o encantamento que o cinema revela. Eu gosto muito daqui do cinema. E eu acho muito bom assistir aqui os filmes. Acho muito bom aqui. O projeto é promovido pela Diretoria de Artes da Supercult da Universidade. A proposta é usar o cinema como ferramenta de lazer, formação e encontro entre gerações. Esse projeto ele vem sensibilizar o público nessa 7ª arte, o cinema. Então é um projeto lindo que a gente tem recebido diversas pessoas. Essa já é a 5ª edição. Então temos nessas 2 semanas 30 sessões, 30 filmes. Yasmin e Lucas trouxeram o filho Ícaro para o cinema pela primeira vez. Ele é um fanático por cinema e agora a gente está repassando. Pois é. É a primeira vez dele no cinema ou não? Isso, primeira vez dele no cinema. Primeira vez. Transformar ele também num cinéfilo, né? Alguém que vai ser crítico aí e vai dar continuidade. A curadoria foi desenvolvida através de uma pesquisa pelas pessoas que frequentam o espaço e adaptada para os dias de exibição. Leon, que é cineasta, ajudou a montar a programação. A gente tenta botar um eixo norteador para poder alinhar os filmes e eles serem da mesma temática. E são filmes que sempre envolvem sessões de infantis às 14, sessões mais
adolescentes às 16 e 18 horas são mais adultas. Amanhã, por exemplo, a gente vai ter Bacurau, com a parceria da Vitrine Filmes, que cedeu o filme para que a gente possa exibir aqui. Mas semana que vem eu sei que muita gente gosta de High School Musical 2. Nós vamos ter filmes brasileiros também, como Lisbela e o Prisioneiro. Enfim, é muito diversificado e é muito legal saber que isso tudo veio do público, né? O cinema é um espaço de emoção, descoberta e encontro. E nas férias é melhor ainda. Futebol, jogando com o time sub-20, o Sport venceu o Retrô na Ilha do Retiro por 2-0 pela segunda rodada do Campeonato Pernambucano. O Sport saiu na frente aos 14 minutos do primeiro tempo e foi com um bonito gol do atacante Micael. Mas o melhor ficou para depois. O Retrô vacilou e Lipão se aproveitou. Chutaço de muito longe e aquela ajudinha de Paulo Ricardo. Veja por outro ângulo que a bola desviou no goleiro e só foi parar no fundo do gol. O famoso gol que Pelé não fez. Fim de jogo na Ilha do Retiro com Sport 2, Retrô 0. O resultado encerrou um jejum de 17 jogos sem vitória do Sport. Daqui a pouco tá tudo no Globoplay. Para você uma boa noite e até amanhã.